Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, está no ar o programa Bichos Tagarelas, o seu podcast em língua portuguesa. Hoje, Ricardo Weg aqui falando, porque o nosso amigo, nosso colaborador, nosso mestre, nosso tutor, nosso organizador, enfim, nosso líder, Fábio Marçal, jornalista super bem informado lá em Brasília, que organiza e que faz o podcast Bichos Tagarelas, ele está doente. Fábio Marçal está com um problema aí na garganta, enfim, vai fazer exames, inclusive mandou esse áudio para os nossos ouvintes. Vamos ouvir Fábio Marçal. Oi, galera. Infelizmente, eu não tenho a mínima condição de gravar esse programa. Eu tô com febre de 38 graus e há 4 dias. Então, não sei se é dengue, se é febre apenas, se é Covid. Então, amanhã eu vou procurar um médico. Onde eu estava, não dava para procurar um médico. Então, eu queria pedir desculpa para vocês e rezando para que eu volte na terça-feira. Forte abraço a todos. Ai, 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 ai. Fábio Marçal, meu grande amigo, desejamos total e rápida melhoras. Esperamos você aqui no podcast Bichos Tagarelas o mais breve possível. Melhoras, meu querido. Deus te abençoe. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos a um breve resumo aí das principais notícias desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. As empresas aí, construtoras de construção, né, de estradas, estão de olho no leilão de rodovias, que vai abrir agora em abril. Algumas licitações e parcerias público-privadas vão acontecer no litoral paulista, por exemplo, e entre as rodovias contempladas está a BR-040. Uma outra notícia aí sobre finanças. A Eletrobras e subsidiárias buscam até 6 bilhões de reais com ofertas de debentures agora em abril. Novidades também sobre o Pix, que vai facilitar o pagamento de boletos. O ex-presidente da Americanas, as famosas lojas Americanas, vai depor pela segunda vez. E uma reflexão sobre a ditadura militar aqui no Brasil, né? Segundo analistas, o famoso milagre econômico da ditadura teve um efeito muito passageiro, muito rápido, e foi uma pequeníssima marca daqueles terríveis anos, né? Então, para a gente pensar e refletir hoje que ditadura nunca mais, nunca mais. E a Companhia das Letras, a gigante dos livros, está investindo em logística para crescer na região nordeste aqui do Brasil. E o empresário da MRV, gigante construtora, né, de prédios, muitos conhecidos aí pelo Minha Casa Minha Vida, pois o grupo está investindo em Portugal em enoturismo, né? É o novo negócio do fundador da MRV lá em Portugal. E ainda na celulose aí para quem está investindo, se torna uma boa saída para os investidores que buscam o médio prazo. Essa também é uma boa notícia aí para quem está de olho na economia. E uma outra análise também aponta que nos Estados Unidos há um rumo da economia, a um capitalismo ao estilo chinês, né? Aí, para quem entende de economia, é bem complexo num país que se diz comunista, como a China, né, onde reina um capitalismo, e agora os Estados Unidos está, vamos dizer assim, começando a copiar esse modelo. E a Argentina, hein? Nossa vizinha Argentina, do Javier Milei, o presidente da motosserra, pois é, falam em crise na Argentina,
pobreza extrema, juros altos, mas olha só o que é a extrema-direita, né? O que passa pela cabeça desse tipo de governante. O Javier Milei está negociando a compra de 24 aviões caça da Dinamarca. Pois é, 24 aviões de guerra, enquanto a gente tem notícias que a população da Argentina está passando fome. É complicado, é difícil entender o que se passa na cabeça de determinados governantes. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, hoje dia 1º de abril de 2024. A Polícia Federal não fez nenhuma grande manobra, nenhuma grande operação nesta segunda-feira. Imagino como deve ser terrível, né, ficar devendo à justiça ou estar arrolado em processos aí como os políticos, por exemplo, que todo dia ficam esperando a Polícia Federal bater à sua porta. Pois é. Muitos golpistas ainda não dormem com toda certeza e outros tantos já estão dormindo lá no Chilindró. Mas, todavia, portanto, outros continuam respondendo processos e hoje um dos destaques aí do meio político, né, envolvendo o judiciário, envolve o Sérgio Moro, que é aquele ex-juiz, hoje senador, ele que está com o processo enfrentando o processo de cassação no TRE do Paraná. O julgamento, segundo o noticiário que está no local, né, lá no Paraná, aponta que pode durar até 3 sessões. Mas, enfim, há risco, sim, de que a chance, né, de que o Moro seja cassado ainda nesta segunda-feira, dia 1º de abril, o dia que se destaca aí o golpe militar de 1964, o fatídico golpe militar, né? Também o dia da mentira. Pois é, mas é verdade, o Sérgio Moro está sofrendo aí o processo de cassação e pode vir a ser cassado ainda hoje ou nas próximas sessões, ou é claro, se safar. É uma grande guerra jurídica, né? E vamos ver o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Sérgio Moro, de fato, fez muita coisa, né? Ele e aquele Dallagnol, eles balançaram a estrutura da democracia brasileira, né? Foram muitos casos aí de gente presa e os processos anulados. Eles influenciaram diretamente na eleição presidencial que elegeu Bolsonaro, tanto que o Sérgio Moro, né, ele estava julgando e ao mesmo tempo jogando, né? Era o juiz e o jogador praticamente, né, naquela eleição em que o Bolsonaro se elegeu. Tanto que o Sérgio Moro pediu exoneração, né? Pediu para sair do cargo de juiz e virou ministro do Bolsonaro, né? Pois é. Enfim, é o nosso país que não é para amadores. E o Sérgio Moro agora está, então, na justiça, por enquanto ainda lá no TRE do Paraná. Vamos acompanhar e ver o que acontece com o ex-juiz. É isso aí. Podcast Bichos Tagarelas. Internacional. E agora vamos direto aos Estados Unidos, onde reside o nosso correspondente Carlos Kaminski. É com você, Kaminski, direto aí do inverno de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Como todos sabem, o planeta Terra já foi atingido por um grande asteroide, e o que levou à extinção dos dinossauros. Mas agora a NASA
atingiu um asteroide com um foguete. Este foi um teste para proteger a Terra de asteroides, que desencadeou um enxame de pedras. E um novo estudo sugere que pode haver algumas consequências não intencionais. Mas no futuro, se nada for feito para detê-lo, um asteroide não muito maior do que um estádio de futebol colidirá com o planeta Terra. Se atingir uma cidade, ela aniquilará como uma bomba nuclear não radioativa. Existem 25 mil asteroides com cerca de 150 metros de comprimento como este, circulando no espaço próximo à Terra. E cerca de 15 mil deles ainda não foram encontrados. Uma maneira de impedi-los de atingir a Terra é mudar a sua trajetória, colidindo com eles com uma pequena nave espacial. E em setembro de 2022, para testar essa técnica de deflexão, uma nave espacial do tamanho de uma van bateu em um asteroide próximo à Terra, com 150 metros de comprimento, chamado de Dimorphos. Ele viajava a 14 mil milhas por hora. E ao fazê-lo, mudou com sucesso sua órbita em torno de uma rocha espacial maior, chamada de Didymos. Esta foi a missão de teste de redirecionamento de asteroides duplos da DART e NASA, o primeiro experimento de defesa planetária da humanidade. Foi aclamado com um enorme sucesso, mas produziu alguns efeitos colaterais surpreendentes, incluindo um enxame de pedregulhos que foram encontrados envolvendo Dimorphos vários meses após o impacto. Essas pedras, relativamente pequenas, não representavam nenhuma ameaça à Terra, mas os cientistas se perguntaram onde elas poderiam eventualmente acabar. Agora, um estudo publicado recentemente, ainda a ser revisado pelos pesquisadores, ofereceu algumas respostas, ao simular cuidadosamente as inúmeras maneiras pelas quais essas pedras orbitarão o Sol nos próximos 20 mil anos. Os cientistas descobriram que não há possibilidade de nenhum delas queimar nos céus da Terra. É essencialmente a primeira vez que a humanidade gera a sua própria tempestade de meteoros, que pode acabar atingindo um mundo rochoso. É uma recriação de um processo natural que vem acontecendo desde o início do tempo. Um asteroide colidindo e fragmentando, outro liberando rochas espaciais. Então a NASA, preocupada com a possibilidade de um asteroide atingir a Terra, fez um teste com sucesso para ver a possibilidade de mudar a rota de um possível asteroide que possa estar em direção ao planeta Terra. É isso aí, essa informação. Um forte abraço. Internacional. E a Organização Mundial da Saúde lançou a rede global para expandir vigilância sobre o coronavírus. A iniciativa inclui 36 laboratórios de 21 países em todas as regiões da Organização Mundial da Saúde, entre eles a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Brasil. A rede global garantirá a detecção e o monitoramento para avaliação dos diferentes tipos de coronavírus com foco em ações de saúde pública. Vamos ouvir o boletim da Organização Mundial da Saúde sobre isso, a rede global, né, para expandir a vigilância sobre o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou na semana passada uma nova rede para monitorar o coronavírus, a COVINET. O objetivo é facilitar e coordenar as capacidades globais para detecção precoce e precisa, monitoramento e avaliação
dos vírus que causam a Covid-19, a síndrome respiratória do Oriente Médio e novos coronavírus de importância para a saúde pública. A Covinet expande a rede de laboratórios de referência de Covid-19 da OMS, estabelecida durante os primeiros dias da pandemia. Inicialmente, as análises estavam focadas no SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Agora, a meta é abordar uma gama mais ampla de coronavírus, incluindo o MERS-CoV e potenciais novos coronavírus. A Covinet é uma rede de laboratórios globais, com expertise em vigilância humana, animal e ambiental do coronavírus e inclui atualmente 36 laboratórios de 21 países em todas as 6 regiões da OMS. Dentre eles está a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. Representantes dos centros de pesquisa se reuniram em Genebra nos dias 26 e 27 de março para finalizar o plano de ação da rede para 2024 e 2025. A meta é que os Estados-membros da OMS estejam mais bem equipados para detecção precoce, avaliação de risco e resposta aos desafios de saúde relacionados ao coronavírus. O encontro da Covinet reuniu especialistas globais em saúde humana, animal e ambiental, adotando uma abordagem abrangente para monitorar e avaliar a evolução e a disseminação do patógeno. A colaboração regional ressalta a importância de maior vigilância, capacidade laboratorial, sequenciamento e integração de dados para informar as políticas da OMS e apoiar a tomada de decisões. Os dados gerados por meio dos esforços da Covinet guiarão o trabalho dos grupos técnicos consultivos sobre evolução viral e composição de vacinas da OMS, além de outros, garantindo que as políticas e ferramentas globais de saúde sejam baseadas nas informações científicas mais recentes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Internacional. E nós vamos ouvir agora um relato em primeira pessoa, quer dizer, a pessoa que estava lá na situação, que trata-se de guerra, trata-se de uma ex-funcionária da ONU, ela que trabalhou durante uma década na região de Darfur, lá no Sudão, e o que é muito chocante, ela gravou, né, esse áudio, esse depoimento, após um violento ataque na cidade que ela morava, chamada El Geneina, que deixou milhares de mortos e fez todo mundo abandonar a cidade. Vamos ouvir então esse relato da ex-funcionária da ONU para a gente entender e refletir o que é estar numa guerra, né? A gente aqui no Brasil estamos longe, né? Apesar de células neonazistas estarem existindo aqui no Brasil, apesar de muitos políticos plantarem o ódio, a intolerância, enfim, mas não vamos deixar isso crescer aqui no Brasil, para não chegarmos a pontos de guerras, de violência, não é? Infelizmente, como acontece em várias partes do mundo. Vamos ouvir então essa ex-funcionária da ONU com esse relato emocionante, em primeira pessoa. Uma ex-funcionária da ONU que trabalhou durante uma década na região de Darfur, no Sudão, para a Missão das Nações Unidas para a União Africana, UNAMID, disse à ONU News como teve que evitar pisar nos corpos nas ruas enquanto fugia para salvar a sua vida indo para o Chad. O Sudão, e Darfur em particular, enfrentam uma crise humanitária e de segurança após a eclosão de uma guerra em abril de 2023 entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido, RSF. No entanto, os conflitos étnicos em Darfur remontam a mais de 2 décadas. Fátima, residente da cidade de El Geneina, no estado de Darfur Ocidental, onde milhares de pessoas foram mortas, escapou com a sua família através da fronteira, enquanto milícias rivais lutavam pelo controle da sua cidade. Ela afirmou que ficou presa com seus familiares dentro de casa durante mais de 57 dias, enquanto as milícias atacavam e matavam sistematicamente as pessoas, com base na sua etnia. Segundo Fátima, eles não pouparam mulheres, crianças ou idosos. Milhares de pessoas foram deslocadas por mais de 20 anos de conflito em Darfur, e muitas deslocam-se regularmente entre os campos de refugiados e El Geneina, especialmente no início do ano ou durante o Ramadã, quando ocorrem assassinatos, deslocamentos e destruição. Durante este período, os mercados, escolas e instituições governamentais são fechados. Depois, quando os ataques param, as pessoas tentam retornar às suas vidas normais. Quando eclodiu a última guerra, em abril do ano passado,
Fátima pensou que seria a mesma coisa, mas ela disse que, infelizmente, foi diferente. Para conferir o relato de Fátima em primeira pessoa, visite a nossa página da ONU News em português, da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E vamos agora ouvir Renato Rossi, o nosso especialista em automobilismo, jornalista Renato Rossi. Amigos de Bichos Tagarelas, mais uma semana iniciando e nós temos alguns temas interessantes aí do mundo automóvel, do mundo da mobilidade para vocês. Você sabe que as temáticas aqui nesse meu segmento, elas são variáveis, né? Dependendo são notícias nacionais, internacionais, o que está acontecendo, material de imprensa que eu recebo de todo mundo. E aí eu procuro fazer uma seleção e trazer as coisas que eu acho mais importantes, mais relevantes para vocês. Bom, vamos começar aí por São Paulo, né? Na madrugada de domingo houve um acidente, mais um acidente. O Brasil é um dos campeões mundiais de mau uso de carros esportivos de altíssima performance. Já houveram no Brasil, e principalmente na cidade de São Paulo, vários acidentes mortais envolvendo Ferraris, Porsches, até Lamborghinis. Tem muita gente de grana nesse Brasil que compra esses carros caríssimos, carros que nunca custam menos que 4, 5 milhões ou mais de reais. E aí, o uso que fazem desses carros muitas vezes é totalmente inadequado. No domingo à noite, um cara a mais de 200 por hora, porque a destrutividade do acidente está aí nos vídeos, está nas fotografias, num bairro de São Paulo, a bordo de um Porsche, ele simplesmente perdeu o controle e acertou a traseira de um Sandero com um resultado absolutamente dramático, né? O Porsche ficou semi-destruído, mas o Sandero pega por trás e ficou completamente destruído. Até porque o Sandero não é considerado um dos carros mais seguros que andam pelo mundo, né? Sempre o Sandero teve alguns problemas de teste de impacto, no testes que ele fez no Indian NCAP, aqui no Brasil do Latin NCAP, teve pontuação não muito elevada, depois a Renault contestou, ela melhorou a qualidade da segurança do carro, mas de qualquer maneira, quem toma uma porrada por trás a 200 por hora, as forças gravitacionais, eu sempre saliento isso, elas são tremendas. São tremendas. Dificilmente alguém vai conseguir sobreviver a uma colisão a esta velocidade. E no caso deste Porsche que acertou o Sandero, nem sequer as velocidades se somaram, porque não foi uma batida de frente. Ele colidiu por trás. Aí por trás tem aquele efeito chamado whiplash, quando todo o corpo é jogado para trás, quando a cabeça se desloca violentamente, em geral rompe a medula, em geral o motorista que está no carro da frente fica tetraplégico, quadriplégico ou hemiplégico. Então é sempre danos terríveis, físicos e psicológicos, depende, né? Porque no caso deste motorista do Sandero, que foi colhido pelo Porsche, não tem danos psicológicos, ele morreu, né? Foi uma morte praticamente instantânea, inclusive a perícia viu que ele tinha muitas fraturas pelo corpo. Imagine o tamanho da colisão, o impacto, as forças gravitacionais que se soltaram ali nos habitáculos dos carros, porque o Porsche também ficou muito destruído, mas o Porsche ele vem de uma cultura alemã de segurança. Ele é um carro feito para andar nas rodovias da Alemanha a 300 km por hora ou mais. E eles andam. Eu cansei de ver isso nas autobanas da Alemanha, testando carros na Alemanha, como eu testei certa vez o Golf de geração sexta ou sétima geração, e eu estava num Golf R, que era o mais potente, um motor bem acima de 200 HPs. Eu venho na pista bem da esquerda, que é a pista de alta velocidade, quando um amigo meu que estava ao lado, que aliás é um publicitário paulista, ele disse: sai, 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 sai. Eu não entendi bem aquela. Ele viu um ponto aparecer no retrovisor. Era um Porsche a mais de 300 por hora.
eu tinha que sair daquela pista da esquerda imediatamente, porque ninguém para ou vai frear naquela pista. Se você tiver ali uma velocidade inferior a quem está vindo, é uma colisão brutal. Eu imediatamente não tinha carro ao meu lado, joguei o Golf para a direita e passou o cara do Porsche pela esquerda, sinceramente, bem mais que 300 por hora. Chegou a haver um deslocamento, aquele barulho surdo do deslocamento de ar que acontece na alta velocidade. Mas o que acontece com essa alta velocidade que os alemães exercitam há muitos anos nas rodovias da Alemanha? Aliás, os muitos anos é antes da ascensão do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Alemanha já estava sob domínio do Partido Nazista já bem antes da guerra. E foi Hitler que iniciou a construção das autobahns, das rodovias da Alemanha. Ele expandiu muito a, a rede rodoviária da Alemanha. E depois, durante décadas, essa rede rodoviária foi se aprimorando, cada vez relacionadas às autobahns, que são as rodovias de velocidade livre. O único país do mundo que permite isso é a Alemanha, que não tem limites em rodovia, todos os países têm. Claro que eles correm um risco muito grande, mas tem um número surpreendentemente baixo de acidentes nessas rodovias, que não morrem mais do que 8 mil, 9 mil pessoas por ano. No Brasil morrem 60 mil. Claro que não dá para comparar uma tecnologia investida no autobahn, o policiamento que é constante por helicópteros, por radares, todo tipo de policiamento naquelas rodovias para que não existam falhas graves de segurança. Alguém que, por exemplo, numa rodovia que é permitida velocidade livre, alguém começa a fazer uma direção perigosa em zigue-zague ou troque de pista abruptamente, isso não é permitido de jeito nenhum. E aí o que acontece é que toda essa cultura de velocidade gerou carros muito seguros na Alemanha, sem dúvida nenhuma. Não dá para comparar a segurança de um Porsche, a segurança de um Audi, de uma Mercedes-Benz, dos carros mais elitizados da Volkswagen, com a segurança de carros que, por exemplo, trafegam aqui no Brasil. O Porsche é também um filho dessa cultura da alta velocidade, que paradoxalmente gerou toda uma necessidade dos carros terem equipamentos de segurança extremamente evoluídos. É por isso que esse cara bateu a mais de 200 aí no Sandero, matou o motorista do Sandero, mas ele saiu com leves ferimentos. E, aliás, foi um negócio tão surrealista que isso acontece no Brasil. O cara de 25 anos, rico com certeza, pilotando um carro que não custa menos que 1.500.000 reais, ele simplesmente saiu do local do acidente ajudado por sua mamã. A mami foi lá dar de mamar a seu filhote, né? Quer dizer, aí dá para ver o nível de maturidade do motorista desse Porsche, porque imagina um cara que me bate a 200 por hora, que a mãe vai lá no local do acidente verificar se está tudo bem com seu filhinho, e o pior é que deu fuga ao filho, isso que é mais chocante. Mas foi uma morte estúpida, mais uma morte de quem não tem nada a ver com o peixe. O cara tinha 52 anos de sandeiro, morreu, uma morte praticamente instantânea, brutal. E o cara certamente já está enquadrado aí como um acidente culposo, né? Quer dizer, o cara que está dirigindo a 200 por hora numa cidade não é culposo, é doloso. E o cara é um homicida em potencial. Eu falava nisso porque de insegurança com carros de alta performance, porque essa insegurança já foi avaliada por equipes de pesquisa da Ferrari, que foram enviadas ao Brasil num período em que houveram vários acidentes com Ferrari, alguns mortais. Um foi famoso numa das avenidas marginais, pai e filho, um advogado e seu filho. O cara perdeu o controle da Ferrari, voou, bateu na coluna do viaduto, de um viaduto, e morreu pai e filho ali na hora. E a Ferrari ficou muito assustada com os acidentes meio contínuos. Essas marcas de alto luxo, de alta performance, elas não gostam de ser associadas a acidentes.
ao mau uso do automóvel, ao abuso, porque elas vendem segurança, elas são marcas hiperelitizadas que presume-se que sejam pessoas bem educadas e ricas que vão comprar esses carros. Bom, rico tudo bem, mas bem educados é outro problema, né? O brasileiro tem até uma relação difícil, né, aqui com esses automóveis de alta performance, que o cara muitas vezes se acha o dono da cocada preta. Ele é o piloto, é o cara que está imune ao bem e ao mal e vai acelerar o carro na grande cidade. Então é um negócio, ou qualquer rodovia do Brasil, você vê esses carros aí, carros passarem hoje a 180, 200, é comum, até porque não é só Ferrari, não é só Maserati, Porsche, que anda em alta velocidade. Os carros turbo, que é qualquer carro aí turbinado, 1.0, 1.4, eles dão no mínimo aí, eu estava andando na semana passada testando a um Virtus da Volkswagen, que tem motor 1.4 com 150 HP, é o modelo mais sofisticado do Virtus, ele chega a 200 km por hora, é um carro hiper familiar, tremendo calmão naquele design, que chega a ser boring, meio, não digo assim, é sem emoção, né? É um carro que é feito para família mesmo, né? No entanto, chega a 200. Então, qualquer carro hoje anda em alta velocidade. Por isso que a contenção emocional do motorista é fundamental. Esse cara devia se conscientizar que um Porsche é uma arma poderosa. São carros que fazem de 0 a 100 em menos de 4 segundos. É quase a velocidade de arranque de um Fórmula 1. Aceleram de uma forma brutal. E agora está chegando numa nova geração de brutais, que são esses carros chineses metidos a serem carros de alta performance. Há pouco tempo atrás eu testei em São Paulo o Seal, o Foca, né? Belo sedã da BYD, da BYD. Eu fiquei verdadeiramente impressionado como é que um carro familiar tinha aquele poder de aceleração. Por quê? Porque os chineses querem convencer o público que eles são melhores que Mercedes-Benz, melhores que Porsches, que eles têm carros elétricos com poder de aceleração maior. E tem mesmo, porque a corrente contínua não tem limite de poder, não tem limite de transacionar essa potência de quilowatts para HPs. Então é um negócio realmente incompreensível, né? Você andar com um carro desses em altíssima velocidade em cidade, né? Em rodovia, qualquer lugar. No Brasil, infelizmente, os limites são ultrapassados de uma forma extremamente fácil, porque todo mundo sabe que a justiça é leniente, que o cara não é crime doloso, é culposo, ele não vai pegar cadeia, não vai acontecer nada, é capaz de não pagar nem indenização para esse cara do Sandero que morreu. Então, aí, quando a lei é frouxa, os abusos acontecem, né? Só que esses abusos hoje estão acontecendo com carros cada vez mais potentes, mesmo os chamados carros familiares. Eu acho que seria necessário no Brasil uma reeducação do motorista, sem dúvida nenhuma, em cursos especializados como existem na Alemanha. Novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. E hoje, dia 1º de abril de 2024, você ouviu Bichos Tagarelas, seu podcast em língua portuguesa. Esperamos que o mais breve possível o nosso âncora, querido, super bem informado, Fábio Marçal, retorne às atividades aqui na locução do Bichos Tagarelas. O Bichos Tagarelas sem você, Fábio, não existe, não existe, não existe. Volta logo, meu querido. Um forte abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.